boa noite a você que está acompanhando agora o blog do Jorge Lemos. Hoje mais uma entrevista no nosso blog e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Romero Salles Filho do PTB. Deputado, boa noite, prazer imenso receber o senhor aqui no nosso blog. Boa noite, Jorge. Na verdade, a honra é minha estar aqui com o excelente jornalista que você é e com a ética e o respeito que você ganhou em tão pouco tempo. É muito satisfatório ver aí o quanto a população tem gostado do seu serviço, o que você tem entregue, realmente respeitando a todos, você não age com incoerência, né? Então, isso realmente é algo que tem lhe dado cada vez mais aí seguidores e pessoas que vão aí estar acompanhando o seu trabalho. Eu sou um dos que todo dia estou lá, lendo suas colunas e vendo realmente a realidade da política de forma realmente imparcial e ética. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Vamos começar a nossa entrevista falando um pouco de Ipojuca, que é a sua principal base política. Como é que o governo do estado tem atuado diretamente em relação ao município de Ipojuca, né? Falamos, eu digo, em relação ao abastecimento de água, já que a cidade sofre muito com a falta d'água, né? A questão do saneamento, a segurança. Como é que tem sido a relação do governo do estado com o município de Ipojuca? Veja bem, a questão de recursos e infraestrutura é muito escassa. É praticamente zero, digo a você. A gente não tem aí o acompanhamento do governo do estado nos serviços que deveriam ser entregues ao município. A prefeitura de Ipojuca trabalha praticamente autônoma. A gente tem recursos lá, a prefeita de Ipojuca vai atrás com os deputados, com os senadores, para conseguir recursos, para executar as grandes obras dentro do município, mas sua maioria também é um acompanhamento aí, seja com a saúde, seja na infraestrutura do município, seja na questão da educação, é praticamente 100% do município. Então, graças a Deus, aí o município tem uma grande quantia de recursos, né, vindos aí do turismo, vindos das indústrias. Claro, tivemos um déficit agora, todo o estado, todo o Brasil está sofrendo, mas carecemos sim de maior empenho do estado para que as obras, por exemplo, das pavimentações, as obras de manutenção sejam feitas no município, e assim como você falou aí, a questão da falta de água. É uma questão que acontece em todo o estado, não é só em Ipojuca, mas lá em Ipojuca tem situações onde se passa 30 dias sem água, sem motivo específico, sem dar uma satisfação à população, se diz que é uma manutenção que está sendo feita, se diz que é uma obra que está sendo executada para melhoria, e a gente não vê essa melhoria, né? A gente vê uma péssima qualidade do serviço que é entregue, quando é entregue, né? Racionamento acontece todo dia, apesar da Compesa ter anunciado, a Compesa anunciou que não ia ter mais racionamento, porém, a Ipojuca continua fazendo racionamento, as águas só chegam de tempos em tempos. Tem um bairro lá, tem uns 2 ou 3 bairros, que ele passou 30 dias recentemente sem água nenhuma. E a gente tem manancial no município, a gente tem um município lá que tem barragem, fornece para a Compesa, né? Então, qual o motivo? Essas barragens tiveram chuva agora e encheu barragem do estado inteiro. A maioria das barragens estão com 70%. Algumas estão sangrando, você vê ali no Cabo de Santo Agostinho, tem barragem que está sangrando. Então, por que ainda continuar com esse racionamento? Por que ainda continuar deixando a população sofrendo dessa forma aí, diante de uma pandemia onde a higiene é primordial para a população se esquivar do vírus? Muitas vezes, quando a população não tem acesso a chegar até a Compesa, ao governo do estado, vai para a porta da prefeitura, né? Exato, Não não sabe a diferença, né? Não sabem diferenciar o poder público. O poder público realmente deveria ser mais unificado, a gente deveria ter aí uma porta única de acesso da população, para que todos os entes estivessem lá sendo contemplados. Mas a gente vê, né? Tem o municipal, tem o estadual, tem o federal, muito separado. O cidadão não consegue acesso, diga você, a ninguém do governo do estado, é muito difícil. A população, muito menos do governo federal. Então, o primeiro que ele vai procurar é o vereador, é a prefeitura, para poder conseguir aí, com que seus suspeitos fossem alertados, fossem aceitos, né, fossem colocados em pauta pelos parlamentares e pelo executivo, para
Então a gente vê que aí a população está insatisfeita com o serviço. A Compesa lá, ela tem ampliado os serviços de água, mas a gente vê que o esgoto, a gente vê que a BRK fez aí a grande PPP, né? Foi um grande anúncio, né? Como se fosse um grande benefício, a gente ia resolver 99% da região metropolitana, ia estar até 2021 totalmente saneado. O que é que a gente vê hoje? Nem 30%. Deputado, eu lembro que o município de Petrolina, lá atrás, ele começou a levantar essa questão da bandeira da municipalização da água. Eu recordo que o então prefeito do Cabo, Lula Cabral, até ameaçou, né, a Compesa muitas vezes, municipalizar a água no município, né? Ele falava até que o Cabo hoje me parece que tem 3, 4 barragens, né? E grandes como a de Pirapama, né, que leva água para o Recife. E a população do Cabo sofre muito, né, com a falta de água nas torneiras. O município de Pojuca, ele também está preparado para uma possível municipalização da água? Eu digo a você, nenhum município está preparado. Afinal de contas, a gente foi... os gestores, eles foram, de uma certa forma, impulsionados a ajudar a Compesa, a fazer com que a Compesa, né, fizesse seus serviços. Então, o prefeito geralmente doa alguma coisa para a Compesa, faz com que a Compesa invista. Né? A gente quer o benefício da população, né? O gestor quer o benefício da população. Porém, a gente não vê o resultado diretamente. A gente não vê a população recebendo a água de qualidade, a gente não vê a população recebendo água no tempo certo. E a gente, assim, a maioria dos municípios hoje, eu acho que, com a exceção de Petrolina, não tem a capacidade de fazer essa conversão. Mas eu creio que a gente tem capacidade de, sim, manter uma empresa privada. Esse marco regulatório vem, sim, para poder fazer a competitividade acontecer nessa área, nesse setor. E com a competitividade acaba que a qualidade aumenta, porque cada um vai querer fornecer o serviço de melhor forma. Então, eu creio sim que a maioria das prefeituras agora vão começar a estabelecer suas agências de água para que a gente possa, sim, futuramente conceder a um ente privado e fazer com que a população tenha o seu serviço atendido. E muitas vezes, acho que realidade hoje aqui em Pernambuco é que problemas do Estado têm caído no colo dos gestores municipais, né? Então, você tem a questão, antes que o gestor ele teria que estar se preocupando com a saúde, a educação, com a questão da infraestrutura, mas hoje é natural que o gestor tenha que resolver o problema do abastecimento d'água e muitas vezes o problema da segurança, né, que não são de responsabilidade do governo municipal. Vocês têm enfrentado isso também lá em Pojuca? Não, a questão do abastecimento da água, sim, com certeza. A gente tem feito, por exemplo, nas áreas rurais, nas áreas de morro, o município tem feito esse serviço, né? Na questão da segurança, a parceria é imensa. A gente tem se colocado à disposição, o município tem se colocado à disposição. Eu, como deputado, a prefeita, como gestora daquele lugar, tem se colocado à disposição para a Polícia Militar fazer o seu trabalho lá dentro. Tanto é que tivemos o maior índice de redução de criminalidade no município, apesar de existir vários problemas, né? A gente sabe que a droga se implantou ali no município, a gente sabe que muita gente realmente está sofrendo com esse problema, mas a gente está atuando, a gente está fazendo com que a polícia tenha a sua estrutura, a Guarda Municipal está parceira nisso, e a gente tem uma grande central de monitoramento invejável que tem monitorado boa parte do município. Deputado, o senhor faz parte da base de oposição na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor tem acompanhado o trabalho do governo do Estado, do governador Paulo Câmara, no combate ao Covid-19? Bem, Jorge, como eu já tinha lhe dito, não, porque eu não estava... Bem, Jorge, como eu posso responder a você? Só um minuto. Nós podemos ter conversando aqui. Não, eu estou pensando alto aqui. Bem, Jorge, essa pergunta aí é uma pergunta difícil de se responder. A gente não pode culpar um gestor por um problema que é crônico, um problema que é de tantos anos. A Assembleia Legislativa, a oposição, tem se empenhado em defender realmente as causas para o Estado trabalhar livremente. Mas a gente não vê o Estado se empenhando para investir naquilo que realmente vai beneficiar a população. A gente vê muitas vezes sendo investido em obras megalomaníacas, em situações
que vão, sei lá, daqui a 4 meses, 5 meses, não mais existir. Esse investimento todo aí não deixou nada de benefício, não deixou nenhum legado. Então, a gente não tem aí falado, criticado nada que não seja fato. Né? A oposição, cada um aí com a sua bandeira, tem lutado para que sim, a população seja atendida, fiscalizado os erros do governo, mas a gente está atuando dentro da Assembleia Legislativa, uníssono. Todos os deputados estão votando os projetos para que o governo seja assim, esteja livre para poder trabalhar, para poder colocar seus projetos, para poder conseguir fazer com que a máquina ande em favor da população. Então, assim, eu não concordo com certas funções, com certas ações do governo, mas eu me coloco à disposição para ajudá-lo sempre que for necessário. Inclusive, estive com o secretário André Longo, dando algumas sugestões. Afinal de contas, o problema que estamos passando é decorrente de algo de 20 anos atrás. A gente não está vivendo algo novo, Jorge. A gente não está... A saúde em Pernambuco é crítica, a falta de estrutura é crítica. A gente tem aí, o governador Eduardo Campos fez diversos hospitais, a gente sabe aí, grandes hospitais, bons hospitais, mas não consegue atender a população. A gente vê aí, hospital que era para atender 200 pacientes, 200 leitos, foi reformado para atender esses 200 leitos, mas atende 900. Como é que a gente vai conseguir dar conta de uma Covid dessas, a gente já tinha um déficit de leito tão grande? Você vê aí a central de leito, se você liga para a central de leito, não tem vaga em canto nenhum. Aí vão para os hospitais de porta aberta. O que são hospitais de porta aberta? São hospitais que não negam o atendimento. Então, você chega lá, fica na maca no chão, fica numa cama, no meio do corredor, do lado de um banheiro. Eu fiz essa visita no início do mandato, depois visitei novamente, buscando aí solução para essa situação, buscando que o governo desse, mas até hoje o problema não foi sanado. A gente vê aí as estruturas de Covid bonitinha, arrumadinha, né? Mas a realidade é outra. O Covid está sendo atendido separadamente, tudo mais, por causa de questão de segurança. Eu acho até porque o governo, se não atendesse, seria penalizado por isso. Mas a gente vê que os eletivos, o povo das emergências, está sofrendo. Ou você acha que tem leito para UTI, ou você acha que tem leito para fazer cirurgia. Não tem, não tem. A gente tem um problema muito grave, crônico, de mais de 20 anos na saúde do Estado. A gente não vai dizer que o governador aí vai resolver, nem muito menos eu vi nenhum gestor no país realmente dar uma resposta satisfatória à população quanto a esse problema do Covid. O Covid vai perdurar por um bom tempo, creio que a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente poderia sim estar investindo de certa forma mais responsavelmente e a gente colocando aí investimentos que fossem deixar um legado. Por exemplo, vou dar aqui o Alfa. Quanto foi que se investiu naquele hospital para ele funcionar? Né? A gente viu entes privados investindo, ajudando o governo, mas não podia estar ajudando para que ele aumentasse, ampliasse os hospitais que existem. Não podia estar sempre revertendo verba para que os municípios tivessem, né, estrutura. E Pojuca conseguiu ampliar seus leitos, por exemplo, dentro de um hospital que existia lá. Ampliamos no município 60 leitos, dos quais 30 é lá no hospital Carolzita Brito Nossa Senhora do Ó. Então, esse hospital hoje vai ficar para a população. Depois que passar o Covid, vai ser uma ampliação do hospital. Por que não fazer isso aqui em Pernambuco, no estado inteiro, que a gente não leva essa infraestrutura que só está indo para os hospitais do estado? Por que não leva para os municípios, que são aqueles que sofrem na ponta, que são aqueles que recepcionam? Então, a gente tem que fazer esse peso. Quais são as prioridades? É fazer uma tenda bonita para sair no marketing, né? É fazer um hospital com referência de hospital privado, ou dar assistência devida à população inteira? Porque o que está faltando agora é leito. Deveria economizar com certas coisas para poder ter leito para todo mundo, não é verdade? Se tem tanto hospital, se tem espaço, por que não investir? Não é verdade? Por que não repassar para os municípios? Eu mesmo fiz uma emenda parlamentar dando 1 milhão ano passado para o município de Pojuca. Não foi executado. Esse ano, graças a Deus, tivemos uma emenda sendo executada para um ônibus de TFD e equipamentos de exame. Mas, fora isso,
o município poderia ter recebido para insumos, para equipamentos, para comprar um respirador. Aproveitando essa deixa, eu lembro que em 2019 existia uma frente, uma comissão na Assembleia Legislativa que discutiu muito essa questão do pagamento das emendas parlamentares. Como é que está esse processo? O governo do Estado tem pago essas emendas? Olha, é difícil, Jorge. Eu digo a você, tem diversos deputados lá que já saíram, que sequer tiveram suas emendas executadas. A gente atualmente tem lutado para que o parlamento se imponha e consiga essa execução. Afinal de contas, é impositiva. Então, se é impositivo, o governo do Estado tem a obrigação de pagar e ele não está fazendo. Assim, a gente vê pouco, né? Eu mesmo, de 3 anos aí, cada ano vamos juntar 1,5 milhão de emenda, que não é um pouco mais que isso. Mas 3 anos, 1,5 milhão, já eram o quê? 4 milhões e meio que a gente poderia ter dado de benefício para os municípios diretamente, ou até mesmo o Estado executado alguma obra daquelas que a população nos requer. E aí não tem sido feito isso. Quem está na ponta lá ouvindo? O Estado muitas vezes não tem essa abrangência, não tem essa capilaridade. Os deputados têm, pois estão com sua base, estão lá recebendo as solicitações frequentemente. A gente está mandando indicação, requerimento para o governador, está toda hora lá em contato com os secretários para que se execute alguma obra. E por isso a gente coloca as emendas. A gente vê os deputados federais aí executando diversas coisas. Aqui no Estado, dificilmente é executado, infelizmente. Então, foi-se criada a frente parlamentar para que a gente discutisse isso. Inclusive, a questão do trabalho mesmo do parlamentar, que lá na casa é muito tolhido. Só Pernambuco e o Acre não podem legislar sobre matéria financeira e orçamentária. Então, é um trabalho que é tolhido, é um trabalho que não é completo, que a gente deveria sim poder legislar sobre essa, desde que não fosse trazer nenhum ônus, de certa forma, ao Estado. E quando eu digo ônus, não é ônus financeiro, é algo que não vai realmente trazer benefício, é algo que não seja razoável, né? Mas eu creio que a gente tem sim que dar mais autonomia para o poder parlamentar, para que a gente tenha aí, de certa forma, esse diálogo, essa troca de informações entre os dois poderes, porque atualmente é quase que uma monarquia aqui em Pernambuco, né? Quem manda é o governador e fica por isso mesmo. O senhor faz parte da bancada evangélica. Eu lembro que o senhor foi uma das pessoas que brigou muito pela questão da reabertura das igrejas, né, como um serviço essencial. Agora, nesse novo momento, né, de restrição, me parece que o governador proibiu novamente as igrejas. Né? Como é que fica, já que existe uma lei que já foi sancionada como a igreja sendo um serviço essencial para a população? Pois é, Jorge. Eu, assim, parabenizo o empenho do deputado pastor Cleiton Colles de ter feito essa lei, de realmente ter se empenhado, pois a legislação original dava, assim, o direito das igrejas, né, de estabelecer seu culto. Afinal de contas, é lei da Constituição. O Estado não pode obstruir nenhum tipo de culto, não é só das evangélicas, mas qualquer tipo de outra religião que queira exercer aí o seu culto, exercer aí a sua religião. As pessoas têm esse direito garantido pela Constituição. E hoje não está sendo atendido pelo Estado. Então, essa lei vinha o quê? Para efetivar essa execução. Mas, infelizmente, lá na Comissão de Administração, houve uma transformação da lei, mudou-se o texto, e aí permitiu que o governador desse uma justificativa para fechar. A gente sabe, as igrejas, elas são ajudadores e apoiadores do poder público em todo o mundo. As igrejas, elas informam, elas dão, sim, um conforto espiritual, emocional nesse momento de crise que todos estão passando. Afinal de contas, não se dá para excluir aqui apenas o vírus. A gente tem uma situação emocional no Brasil que está realmente grave, né? A gente vê diversas pessoas com problemas psíquicos, problemas espirituais, e a gente precisa ajudar essas pessoas. Como fica essas pessoas? Você acha que todo mundo tem acesso à internet para poder ver os cultos? Não tem, não tem. E aquela população que fica num lugar inóspito, que fica muitas vezes em cima de uma serra, em cima de um vale, que chega com difícil acesso, que não tem internet, você não vai poder praticar o seu culto, não vai poder estar na sua igreja, não vai poder estar lá com o pastor dando assistência, que muitas vezes não é só a espiritual, não é só a psíquica, mas também a física. Afinal de contas, tem alimento, tem remédio,
que muitas igrejas vão lá e ajudam. Na verdade, a população carente tem sido ajudada muito mais pelas igrejas do que pelo poder público. Todos que estão aí nas ruas, né? A própria Bíblia diz, né, que temos que socorrer o pobre e a viúva. E o governo não tem feito isso. Então a igreja está fazendo o seu papel. Está socorrendo aqueles que estão desesperados nesse momento. E não diga a você que não está com cuidado de segurança. Tá. Tem aferição de temperatura, tem máscara, tem álcool, tem afastamento. Então a gente devia sim liberar para que esses cultos fossem executados. Afinal de contas, às vezes é um dia na semana. Não está pedindo muito mais que isso. O que é a diferença? Qual a diferença da semana inteira aberto e no final de semana fechado? Uma igreja. Eu vejo que isso é muito injusto, incoerente. Né? Afinal de contas, não temos assim uma justificativa plausível para que isso seja fechado. A igreja, ela precisa estar aberta para que as pessoas tenham a execução do seu direito. Então, a lei, infelizmente, perdeu aí a sua função. A igreja é essencial, porém pode ser fechada. Deputado, eu tenho acompanhado o seu mandato, recebi uma revista de prestação de contas na minha residência. O senhor fala muito em relação à mobilidade, a mobilidade urbana. Como é que tem sido sua luta, né, em relação à mobilidade aqui no estado de Pernambuco? Pernambuco tem realmente uma boa mobilidade? É claro que não, né, Jorge? Infelizmente, a população diz isso, né? Todo canto, o povo abre a boca para mostrar a situação que está, desde o transporte público lotado, né, até as estradas esburacadas onde tem estrada, né? Porque tem lugar que nem estrada tem. Então, a gente vê um circo que foi feito aí, né? Um marketing grandioso, 500 milhões em investimentos para as estradas, caminhos de Pernambuco. O lançamento de um grande programa que vai dar a solução para as estradas de Pernambuco. E o que a gente vê não é real. Eu tenho um exemplo aqui, PS51, Pojuca, PS09 em Pojuca. Foi feito o recapeamento. Acho que menos de um ano, se você for lá, vai estar tudo esburacado de novo. Essa é a situação que a gente encontra das estradas de Pernambuco. BR-232 frequentemente vem fazendo manutenção, continua esburacada. Asfalto em cima de concreto. Como é que se vai fazer essa união? Concreto para manutenção tem que trocar a placa. Não tem que botar asfalto em cima. O asfalto está lá parecendo uma onda, né? Não é a mesma... Quem foi o técnico que autorizou algo dessa forma? É uma responsabilidade técnica que tem que ser averiguado. Então eu criei o quê? O programa Deixe Caminhos de Pernambuco, para fazer as denúncias de todas essas atrocidades que o governo tem feito. Cadê esses 500 milhões? Onde estão sendo investidos efetivamente? Qual o benefício que a população está tendo se as estradas continuam esburacadas? E agora estão pedindo 1 bilhão de empréstimo. Autorizei 1 bilhão na Assembleia lá, votei a favor. Afinal de contas, é benefício para o Estado, desde que seja feito. A gente não tem visto essa realidade com esse governo que está. O que a gente tem visto é um gasto paliativo, 500 milhões de paliativo, e não se dá solução efetiva. A população fica indo ali, passando por estradas perigosas. Eu estive recentemente na PS75. A PS75 começou a obra lá, esburacaram tudo, arrancaram o asfalto. Está todo mundo andando no barro, quando andando na contramão. Imagina de noite, a confusão que não é. Esses carros trafegando, um na frente do outro. Para acontecer um acidente rapidamente, eu digo mais. Deviam responsabilizar o Estado por qualquer acidente. Afinal de contas, é responsabilidade manter essas estradas. Você vê as estradas federais, não aqui, eu digo a você, onde eu tenho andado, as estradas federais, a manutenção tem sido exemplar. Agora, do Estado, infelizmente, a gente vê um grande desgoverno, uma grande falta de zelo com a população. E aí, indo para a parte do transporte público, né? Eu digo a você, aí na pandemia a gente viu o pior acontecer, né? Onde todo mundo devia estar separado, onde todo mundo devia estar aí se cuidando, tendo segurança, o governador faz o quê? Corta 30% dos ônibus. Para quê? Para beneficiar as empresas de ônibus, porque a população não foi. Então deveria ampliar o quantitativo de ônibus, reduzir os horários. Em vez de 100%, devia ser 120%.
a exigir que essas empresas agora executem, né, o seu serviço com qualidade, com limpeza, com zelo, né, para que tivesse uma lei efetivamente botando o povo para estar sentado em vez de estar em pé nas suas cadeiras. Né? Mas não, que a gente vê é um ônibus totalmente Parece que até o abarrotado. município de Pojuca fez isso, né? O município de Pojuca tem um decreto do município, a prefeita fez durante o pior período da pandemia, não sei se ainda está em vigor, mas só podia andar pessoas sentadas dentro dos ônibus. Você chegou a apresentar isso na Assembleia Legislativa? A gente apresentou sim, porém foi dado como inconstitucional o projeto, infelizmente. Mas é algo que sim, deveria ser executado, o governo deveria enviar um projeto de lei para a Casa, para a Assembleia Legislativa, para que fosse aprovado. E assim a gente ter aí a população sendo atendida no seu pleito. Claro, vai ser difícil, todo mundo sentado, afinal de contas todo mundo quer ir, entrar no ônibus na hora certa, e aí não vai ter ônibus suficiente, teria que ampliar a frota, e para isso o governo deveria fazer a licitação dos transportes públicos, que não foi feita há mais de 8 anos. E não é um problema só do transporte metropolitano, também vai para o transporte intermunicipal, transporte do interior. Com certeza. Quando o senhor recentemente estava no município de Escada, né? Estava lá em Escada com a EPTI, fiscalizando o trabalho da EPTI, onde eles apreenderam diversos ônibus que estavam sem documentação devida, estavam sem a manutenção devida, e aí multando essas empresas, e isso tudo por solicitação do nosso gabinete, que foi acionado pelos vereadores, pela população do local, para mostrar a realidade. Ônibus sujo, ônibus quebrado. Que tipo de serviço é esse? O governo paga, muitas vezes, o custo dessa execução. A EPTI deveria receber, sim, recursos para se aparelhar e fiscalizar melhor. Uma equipe para fiscalizar o estado inteiro, praticamente. Então, deveria estar sendo mais frequente, deveria, sim, fiscalizar melhor, dar mais estrutura para que essas empresas estejam na rua, mostrando a realidade. Não é só dizer que tem 10 ônibus, tem 20 ônibus, dos quais 10 estão em manutenção, 5 estão com péssima qualidade, mais 5 todos sujos. O que tem acontecido? E aqui na região metropolitana é muito pior. O Consórcio Grande Recife, criado para ser uma grande empresa, gestora de todos esses contratos, e só tem um contrato de concessão, o resto é tudo permissão. O governo escolhe quem é que vai fazer o transporte de cada lugar. Isso é totalmente... falta isonomia nisso. Eu tenho a impressão de que existe um grande lobby aí das empresas para manter do jeito que está. E há 8 anos uma licitação não anda. Há 8 anos o governo não consegue ter mando sobre essas empresas. Para quê? Para poder investir recurso e exigir recurso. Você sabia que quando foram implantados os terminais de integração, todas as empresas que entravam lá era para receber pela passagem. Porque, afinal de contas, as pessoas não pagam mais a passagem quando entram no terminal integrado. Né? Transita entre metrô, transita entre outros ônibus, mas não paga outra passagem. Era para o governo fazer esse pagamento. Então o governo também está se esquivando de ter esse gasto. Né? Ao mesmo tempo que as empresas aceitam e continuam aí fazendo seus trabalhos de forma inadequada, inapropriada e sequer seguindo a legislação da permissão. Porque uma concessão é muito mais rígida. Você pode perder, inclusive, o direito de fazer as linhas. Só que a gente não vê o governo fazendo isso. A gente não vê o consórcio Grande Recife executando o seu trabalho. O que a gente vê é a população sofrendo, cada vez mais os ônibus lotados, e até agora a população ainda está com 70% da frota, em vez de estar com 100%. Todo mundo está trabalhando, Jorge. Ninguém está em casa não, ninguém consegue ficar em casa. Poucos são os que têm esse privilégio. Poucos são. A maioria da população precisa sair de casa para trabalhar e está usando o transporte público. Como é que a gente vai resolver esse problema reduzindo a frota? Da mesma forma, o metrô e o VLT, né? No mesmo caminho, né? No mesmo caminho, abandonado e sucateado. Confesso a você, é do governo federal, é algo que deveria estar sendo ter mais atenção, é algo que deveria ser expandido. O metrô é o melhor sistema de transporte do mundo. Deveria expandir antes mesmo da necessidade. E a gente não vê também nenhum tipo de recurso para esse tipo de ação. Deputado, ainda falando de infraestrutura, né? O senhor participou de uma frente parlamentar que fiscalizou as barragens em Pernambuco, né? Situação tanto atual
das barragens já existentes, como também daquelas que as obras foram iniciadas e não foram concluídas. Em que pé está essa situação das barragens aqui no estado de Pernambuco? Bem, Jorge, fizemos uma grande varredura dessas barragens no estado. São mais de 400 barragens aqui no estado. Dessas 400 barragens, algumas são da Compesa, outras do Denox, outras são de privados, né, de entes privados, outras são da Secretaria de Agricultura. E nessa varredura, infelizmente, o que constatamos foi o abandono total. Eu digo a você, 90% das barragens, se não for mais do que isso, não tem manutenção adequada. Aí você vê grandes estruturas, 40, 50 anos de instalação, e para onde foi aí o dinheiro dessa manutenção? O que é que foi feito com essas estruturas? A gente não tem um plano de segurança no estado dessas barragens. A gente não tem um plano de evacuação, um plano emergencial dessas barragens. Então a população está em risco, de certa forma. Não vou aqui dizer que é um alarde. Não. A gente teve desabamento de barragem no ano passado, durante as chuvas. A gente teve, durante a pandemia, as pessoas sem ter para onde ir. Né? A gente viu lá no interior do estado, a gente viu a desgraça que foi um rompimento de uma barragem pequena. Aí você imagina uma barragem como Serra Azul, uma barragem como Pirapama, uma barragem como aquela lá de Surupim, né? E a gente vê que essas estruturas aí, o Denox diz que não tem recurso, o governo do estado, através da Compesa, diz que está fiscalizando algumas. Das 80 barragens, mais de 80 barragens que tem, apenas 25 estão passando por um processo, né, de manutenção. Não sei nem se é manutenção ainda, porque eles estavam fazendo a averiguação, né, fazendo o levantamento da situação, para depois fazer a manutenção, né, o plano de manutenção dessas barragens. Criou-se uma coordenadoria, foi um benefício, né, que foi, de certa forma, impulsionado por essa comissão. A gente pegou todos esses entes, se reuniu com a Compesa, com a Secretaria de Agricultura, com alguns usineiros que eram donos das empresas das barragens, né? E a gente viu que existia aí um desleixo geral, porque são estruturas sólidas, são estruturas estabelecidas, mas a gente viu uma das barragens lá, que tinha em Carpina, por exemplo, que tinha passagem de água por baixo da barragem, fazendo erosão, né? E qual a segurança que tem essa barragem a longo prazo? A longo prazo pode cair, né? A gente viu uma barragem numa usina que teve que ser totalmente quebrada e demolida, porque senão ia também prejudicar toda a população que mora ribeirinha. Existem diversas populações que moram perto dessas barragens, apesar de não ser proibido, mas se não houve fiscalização, tem que ter segurança para essa população. Cadê o plano emergencial para que essa população aí tenha segurança? Para onde vai? Como é que faz para se livrar? Depois do que aconteceu em Mariana, você sabe a tragédia que é, a desgraça que é. Se uma barragem, claro, a barragem de Rejeitos é diferente, mas eu digo a você, a de água é muito pior. A água corre com uma velocidade muito maior e muito mais destrutiva. Mas essa comissão fez esse levantamento desse relatório, né? Existe aí essa falta de um plano de contingência, né? Mas o que é que a Assembleia agora tem feito diretamente em relação ao Estado neste quesito de fiscalização, já que é o papel da Assembleia Legislativa de fiscalizar o Executivo? Como é que os deputados têm acompanhado a fiscalização dessas obras emergenciais nas barragens de Pernambuco? Claro. O relatório da comissão foi justamente um plano de segurança das barragens de Pernambuco, certo? Esse plano ainda está tramitando dentro da casa, certo? Ainda está em diálogo, né? Sendo formulado para ficar na melhor forma, para que seja executado, né? E aí a gente, de certa forma, ainda fica um pouco inseguro, né, das informações, porque a gente não tem o governo com a transparência necessária, né? A Compesa, de certa forma, também entrega o seu trabalho, entrega os relatórios, a gente pede, eles sempre são solícitos em nos informar a situação de suas barragens.
Inclusive, tem 25 barragens que estão aí no processo de manutenção, decorrente das reuniões que fizemos. E a gente faz também isso com o Denox, né, que é uma empresa gigantesca, que tinha aí um aparato enorme para poder fazer a manutenção de suas barragens, e hoje não tem. Os recursos estão escassos. Então, o governo, tanto federal quanto estadual, tem que começar a exigir que a legislação seja executada. Existe uma legislação nacional sobre isso. Ela não está sendo fiscalizada e nem executada. Então, a gente fez um relatório, entregou para o Ministério Público, entregou para o Tribunal de Contas e estamos constantemente fazendo reuniões e audiências com esses entes até o momento em que o plano de segurança esteja implantado e sendo fiscalizado aqui pelo governo do Estado. No seu mandato, além da questão da mobilidade, o senhor também tem destacado muito na Assembleia a pauta da cidadania. Quais são os projetos que têm beneficiado diretamente a população pernambucana como ponto de partida do seu mandato? Então, são diversos projetos que chegam através das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação, WhatsApp, até mesmo nos grupos de WhatsApp, nos jornais. A gente tem buscado aí quais são os anseios, cada um a gente se coloca à disposição, então vem cada representante das entidades, né, o pessoal da fibromialgia, o pessoal dos ostomizados, dos autistas, os idosos. E a gente tem feito esse esforço de colocar a nossa equipe técnica, a nossa equipe política à disposição deles para executar esses pleitos. Então a gente fez um projeto de lei para que as crianças, as mães, né, que não querem maternar, vamos dizer assim, não abortem as suas crianças, né, e possam dar para adoção. Tantos pais hoje, né, têm um anseio, né, de adotar um filho. E esse programa do Tribunal de Justiça é fantástico. E eu nada mais fiz do que fazer com que o governo do Estado dê essa opção àqueles que querem abortar e mostrar um novo caminho que evite aí um procedimento que é totalmente invasivo, de grande risco, de grande custo, que poderia ser substituído por algo que vai gerar vida, vai gerar felicidade para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eu creio que esse projeto do Tribunal de Justiça, que é o projeto Acolher, ele deve sim ser divulgado em todos os locais que fazem aborto legal. E esse foi o nosso projeto. E ainda tem outros tramitando na casa semelhantes a esse. Também tem um projeto tramitando tanto de trabalho contra o trabalho escravo e contra o trabalho infantil, onde as empresas que forem pegas fazendo esse tipo de trabalho vão ser penalizadas, inclusive pode perder aí o direito de trabalhar no Estado. Fizemos projeto também como o do Detran para os idosos. A gente sabe que os idosos não têm nenhum tipo de familiaridade com a tecnologia e o Detran estava exigindo que todo mundo fizesse agendamento prévio para poder ser atendido. E aí muitos idosos tinham que ir numa lan house, tinham que pedir ajuda para um, para outro. E após o nosso projeto, o Detran esteve conosco, conversamos juntos e ele instituiu que todos os idosos podem chegar lá nos estabelecimentos do Detran e serem atendidos prioritariamente, sem precisar de agendamento prévio. Então foi mais um benefício aí para a população. Além de outros, como os ostomizados, que conversaram conosco, estivemos juntos. Tem vários pleitos que estão tramitando na casa há anos e eles estão recorrendo a gente tem se colocado à disposição. Fizemos recentemente criar um dia do ostomizado para conscientizar a população que existem algumas pessoas que têm necessidades maiores, para que se estabeleça aí novas regras, né, nos shoppings, nas lojas, para que tenha assistência a essa população, né, os pessoal da fibromialgia, né, pessoas que sentem dores todos os dias, pessoas que usam medicações fortes, né, a gente criou também uma lei que estabelece a prioridade daqueles que têm fibromialgia e hoje já está sendo executada. Criamos uma lei também para que os autistas tenham direito, por lei, de ter um acompanhante nas UTIs também. A gente sabe que tem muita criança no momento, tem também alguns jovens que são autistas, que precisam de um reconhecido junto a ele, de uma pessoa que seja familiar a ele, para que eles se acalmem muitas vezes, e a gente colocou isso na lei. Dependendo do nível dessas crianças, desses jovens, dessas pessoas, a gente vai fazer com que eles tenham esse direito resguardado por lei. Deputado, como é que tem sido
a atividade legislativa neste momento de pandemia, né, já que não é possível estar ali discursando na tribuna, né, discutindo um debate mais acalorado com seus pares, né, e com a participação da sociedade participando das atividades legislativas. Como é que, me diga aí, o segredo de ser deputado nesse momento de pandemia? Pois é, Jorge, estou no primeiro mandato, só pude presenciar aí um ano de mandato presencial praticamente. Nesse ano pude ver o quanto realmente aquela casa é importante, né? E o contato diário com aqueles que estão fazendo a política no Estado é importante. Até mesmo para essas definições que estávamos conversando, né? Sobre a política, como é que vai ficar. Então, a gente sabe que o presidente da Assembleia, Heriberto Medeiros, colocou toda a equipe lá para montar uma grande estrutura, para que a gente conseguisse exercer nosso mandato aí com qualidade, fora da Assembleia, para dar segurança tanto aos funcionários da casa quanto aos próprios deputados, né? E a gente viu que está funcionando, o trabalho está sendo feito, mas falta realmente esse contato não só com os políticos, não só com as pessoas que estão na casa, mas também com a população em si, que deveria estar lá participando das audiências, participando das comissões, participando do plenário, exigindo seus pleitos. E a gente tem essa dificuldade, infelizmente, que estamos transmitindo ela aí para as redes sociais, para a TV Alep, também através do WhatsApp. Estamos colocando nossos meios de comunicação no momento para trabalhar junto com a população. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente sente falta aí desse calor, sente falta desse diálogo diário com nossos pares. Vou falar agora sobre as eleições de 2022. A família Salles continua no PTB ou vai acompanhar o ex-senador Armando Monteiro na filiação ao PSDB? Bem, estamos sim no PTB. Né? Sabemos que foi uma transição um pouco abrupta, né, sobre a situação, mas temos respeito por todos aqueles que fazem o PTB hoje, a presidência do PTB. Estamos aqui para trabalhar no que for preciso pelo partido. Sou o presidente do partido. Não, agora passamos a presidência para Álvaro Porto, é o presidente do partido. Somos eu e ele, deputado, né, deputados estaduais, presidente da Assembleia, né? Liderança, né? Liderança, né? E a gente vê que a indefinição política é muito grande ainda. Mas, quanto à mudança de partido, não tem uma formulação ainda. Estou realmente estudando. O PTB é um partido que, ideologicamente, está num extremismo muito grande. Eu não tenho essa convicção ainda sobre o partido, sobre a ideologia, não tenho essa familiaridade com eles. Qualquer um aqui sabe que eu vim, né, de partidos que permearam pela esquerda, né, PT, PSB, PP, MDB, né, PTB, PDT até, toda a minha família passou por esses partidos e a gente formulou aí algo junto com a esquerda, né, e a gente hoje teve uma quebra, né, nessa última eleição muito grande, onde a gente viu a extrema-direita se unir com a extrema-esquerda, ficar no mesmo palanque lá em Pojuca, e os algozes da gente sempre foram 45, né? E então a gente não teve como fazer essa transição. Eu digo a você, hoje o PSDB não é uma opção nossa. A gente respeita muito o senador Armando, foi ele que me convidou para o PTB, ele que convidou minha família, desde o seu pai, Armando Monteiro, ele estava junto com minha mãe era assim, uma fã realmente de carteirinha do ex-senador, ex-ministro, né? E a gente formou até uma relação familiar, até, vamos dizer assim, com o senador. Ele é uma referência muito grande para mim, tenho o maior respeito por uma figura que realmente é sem igual e uma ética, né, que a gente não vê hoje na política. Então, respeito bastante, espero que realmente tenha sucesso no PSDB, mas não é a nossa casa no momento. No momento estamos aqui no PTB, continuaremos até que se hajam maiores definições sobre a política aqui em Pernambuco. Qual, na sua opinião, qual o melhor nome hoje na oposição para disputar o governo de Pernambuco?
Veja bem, temos diversos nomes. E eu digo a você, eu creio que na oposição temos os melhores nomes de Pernambuco para fazer qualquer executivo ser invejado. Porque a gente tem pessoas que foram testadas nas urnas, com grandes obras nas suas cidades. A gente tem Anderson Ferreira, a gente tem Raquel Lira, a gente tem Miguel Coelho. E eu digo, qualquer um desses daí, eles podem sim ser colocados. Infelizmente, cada um, ele está indo para o seu lado, aí uma carreira solo, né? Vamos dizer assim. Mas eu creio que se unissem, se tivesse uma estratégia única, se tivesse uma estratégia dialogada, a gente teria aí um maior benefício para a oposição, para a gente se estruturar e conseguir aí tirar a hegemonia do PSB, que tanto tempo está aí. E, inclusive, que é um momento, né? O PSB, de certa forma, está fragilizado, tem essa briga, que não é briga com o PT, o prefeito de Recife diz que não gosta do PT, o PT está dentro do governo do Estado, né? Marília Reis vai sair candidata ou não vai sair candidata, Geraldo Júlio vai para a CPI, o que é que vai acontecer, né? Então, a gente tem uma definição ainda também nessa ponte aí, nessa parte aí da Frente Popular, que favorece aqueles da oposição e se estruturar, a gente consegue sim tirar o PSB que está sendo tão prejudicial ao nosso Estado. Deputado, eu agradeço a sua participação aqui no nosso blog, foi uma entrevista riquíssima, né? Muitas informações que a gente não tinha conhecimento, né? Mais uma vez, muito obrigado, desejo aí boa sorte, né? Nesse seu mandato, né? E que na sua reeleição, né? O senhor com certeza será candidato à reeleição no próximo ano. Claro, eu quero aqui agradecer a você mais uma vez, me sinto muito honrado de estar aqui presente, né, nesse seu blog tão respeitado, e dizer a todos que estão nos assistindo aqui, continuem na luta pelos pernambucanos, pelos ipojucanos, meus amados também, por todos que fazem parte aí do grupo político, que está junto conosco, todas as bases que estão, né, diversas são as cidades. Se eu citar aqui, vou ser até desonesto com alguma, mas eu quero aqui mandar um forte abraço a todos, dizer que é um prazer servir a todos. Essa, sim, é a minha meta, ser um servo da população, servo de Deus, e estou aqui para isso. Essa é a minha missão. Muito obrigado a todos pela audiência e boa noite. Boa noite.